Bom dia, meu querido amigo irmão. Bom dia, minha querida amiga irmã. Bom dia, querida e querido jovem. Como vocês estão? Graças a Deus, nós estamos bem e estamos aqui nos despertando para mais um dia, com o nosso coração cheio de gratidão por contarmos mais esse dia diante de Deus, diante das pessoas que nós amamos e fazermos isto com o nosso coração cheio de realidade. Este é o dia que nos fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Graças a Deus, Deus trouxe esse dia à existência para nós contarmos diante da sua presença e diante também da presença daquelas pessoas que nós amamos. Nós temos o privilégio de, como seres humanos, nós desfrutarmos do dom da vida, juntamente com aqueles que Deus trouxe à existência. E quando nós passamos a enxergar a vida pela ótica da fé, e nós vemos que nós estamos entre amigos e irmãos, são pessoas que Deus também trouxe à existência. É muito confortável nós estarmos vivendo a vida, tendo essa visão de que nós estamos entre aqueles a quem Deus trouxe à existência. Nós estamos, por um lado, um compromisso de estarmos aqui, tendo o compromisso de fazermos bem um ao outro, mas muito mais do que isso, nós temos o privilégio de nos relacionarmos. Esse Deus, ele nos criou de uma maneira bela e perfeita. Nós somos essa criação bela e perfeita, essa criação racional. Ela pode desfrutar de uma mente que pensa, de uma alma que se emociona e de um espírito que contata Deus. Graças a Deus por essa maneira completa que o ser humano foi criado, né? E isso nos possibilita a, a entendermos que nós somos felizes, que nós fazemos parte de uma nação feliz, principalmente agora falando de dentro da fé, nós somos essa nação feliz porque temos esse Deus como nosso Senhor, graças a Deus. E dentro dessa visão da fé, deste princípio da fé, de enxergarmos com os olhos da fé, com os olhos espirituais, vendo para além daquilo que a ótica humana torna possível, né? Enxergar com os olhos da fé, nós vemos para além daquilo que é visível, a ótica humana. Nós estamos aqui nesse princípio, né? Trazendo a palavra de Deus para o nosso momento, ou nós entendemos que nós somos um povo privilegiado, porque Deus ele nos revelou a sua palavra. Bendita a hora que a Bíblia, o livro Bíblia, deixou de ser apenas um livro e se tornou o falar atual de Deus para a nossa vida. A nossa vida, eu gosto de falar de uma maneira engraçada, né? A nossa vida, ela está ficando engraçada depois que nós passamos a enxergar a palavra de Deus, né? Como, como nós passamos a enxergar o livro Bíblia como o falar atual de Deus para a nossa vida. E graças a Deus nós estamos fazendo essa caminhada, tendo como fundamento da nossa caminhada o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Cristo, esse é o nosso solo, é o nosso fundamento, nós estamos em Cristo. Graças a Deus, nós estamos pisando em um terreno seguro. A palavra de Deus deixa clara que nós recebemos por herança um reino inabalável.
e este reino é inabalável, é porque ele está sobre um fundamento que é Cristo. E nós estamos aqui usando a palavra de Deus como o nosso alicerce. Nós estamos aqui sendo arraigados e alicerçados, e nós estamos fazendo isso em amor, porque nós temos como parâmetro para as nossas relações a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela foi escrita, né, para que nós pudéssemos ter uma ideia do que é este Deus. Nós, a palavra de Deus, ela foi deixada para que nós vislumbrássemos quem é esse Deus que nós nos relacionamos com ele e qual é a direção que ele deseja que nós caminhemos. Isso faz parte da bondade de Deus. Ele se dar a conhecer aos filhos dos homens. Graças a Deus. E nessa nossa caminhada, nessa trajetória de alicerçarmos o nosso viver sobre a palavra de Deus, nós chegamos agora em Gênesis, capítulo 2, temos lido, né, essa palavra. É uma palavra muito séria que nós falamos ontem. O tema destas palavras é a desobediência. Elas mostram para nós as bases que foram lançadas para que hoje nós tivéssemos o estilo de vida que temos, tanto do aspecto positivo quanto do lado negativo. Nós vemos aqui, nós recorremos ao livro de Gênesis, que quer dizer princípio, para nós entendermos como nós estamos vivendo nos nossos dias e por que nós estamos vivendo dessa maneira nesses dias e quais são as possibilidades, quais são as probabilidades de, como seres humanos, nós estarmos vivendo os nossos dias, tanto debaixo de uma advertência, né, por meio da palavra de Deus, ela nos adverte com relação à desobediência, como ela também mostra um caminho claro, que é o caminho da obediência. A obediência, né, trazendo para nós a bênção de nós vivermos bem, né, a, e sermos de longa vida sobre a terra, tanto quanto a desobediência que entrarmos para esse caminho da desobediência é o caminho que a humanidade tem entrado. A característica principal da desobediência é um viver alheio a Deus. E a palavra de Deus deixa clara que quando nós contamos os nossos dias de uma maneira alheia a Deus, o resultado disso é que o nosso coração ele se enche de falta de esperança, né? Então, a desobediência, ela enche o nosso coração de falta de esperança, porque a palavra de Deus é clara, né? Que nosso passado alheio a Deus, ou seja, ali tomados pelo espírito de desobediência, nós vivíamos sem esperança e sem Deus no mundo. Nós podemos inferir que quando nós estamos sem Deus neste mundo, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados e nós estamos sem esperança. Daí que surge o nosso encargo nessa manhã de gravarmos esses áudios para nós compartilharmos um pouco a nossa experiência, para nós trocarmos as nossas experiências e para que no nosso coração, né, o Espírito Santo alcance vantagem e produza em nosso coração esse espírito de obediência, tragando, levando embora toda a desobediência que ela já é nata no ser humano. O ser humano, ele não precisa fazer nada para ser desobediente. A palavra de Deus é clara que cada um de nós, como seres humanos, nós fomos gerados na iniquidade e em pecado concebeu a nossa mãe.
Nós vamos ver em áudios posteriores que por causa da má escolha de Eva e da má escolha de Adão, da conivência de Adão com a sua esposa, a palavra de Deus fala que todos pecaram e a morte passou a todos os homens. Então vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 15, fala assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora o capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? No áudio anterior, nós falamos da clareza com que Deus expôs, né, tanto para o homem quanto para a mulher, que na verdade, essa ordem aqui, ela foi dada, primeiramente, ela foi dada para Adão, na verdade. Essa porção do capítulo 15 até o versículo 17 foi dada, foi dada para Adão, né? E o Senhor Deus deu essa ordem para Adão, uma ordem clara, na verdade. Mais para frente nós vamos falar também, vai ter a oportunidade de nós falarmos o que aconteceu com este casal, que Eva estava aqui resolvendo sozinha a parada, onde estava o seu cabeça. A palavra de Deus fala que o cabeça, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher, ou seja, o cabeça quer dizer a autoridade, não é verdade? Mas aí, continuando o nosso texto, mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas da árvore Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Né? O versículo 4. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Segundo a ordem de Deus, se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. Mas a serpente, tipificando aqui Satanás, o que que ela fala? Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só, se nós formos colocar esses dois textos juntos, o resultado de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles, eles não morreriam. E se eles comessem do bem da árvore do conhecimento do bem e do mal, segundo a instigação da serpente, que aqui tipifica Satanás, o que que aconteceria? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A única recompensa seria conhecer o bem e o mal, trazendo para o nosso momento. O que que você prefere hoje? Não morrer ou conhecer o bem e o mal? Essas colocações são assim tão simples, é uma resposta que nós podemos dar assim de uma maneira rápida, mas as coisas espirituais, elas não s elas não podem ser medidas, né, pelo nosso raciocínio lógico. Tem muita coisa aqui por trás desses 2 textos
que estão para além da ótica humana. Então, obedecendo a Deus, não comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não morreria. Mas se desobedecesse a Deus, o homem conheceria o bem e o mal. Então, uma das coisas que fica muito clara quando nós começamos a manusear a palavra de Deus é que nós vemos que Deus, ele sempre se preocupou, principalmente com a vida do ser humano. Tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus faz, os olhos do Senhor estão sobre guardar a vida do homem. Deus, ele, como este Pai amoroso, ele é muito interessado em cuidar da nossa vida. E esse é o Espírito. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, é uma marca registrada. Nós começamos a cuidar da nossa vida. Nós começamos a zelar pela nossa vida. E nós também somos tomados deste zelo de guardar a vida uns dos outros. É dentro desse espírito que nós estamos aqui compartilhando o que está por trás da nossa intenção aqui é fazermos bem a sua vida, é trazermos, né, segurança para a nossa vida. Nós entendemos que esse Deus, ele deseja que nós nos demos bem. Por que que Deus fala conosco a sua palavra? Porque o Senhor tem um desejo de que nós nos demos bem. Nós somos filhos de Deus. E essa porção da palavra aqui, essa questão da vida, a desobediência, ela compromete exatamente a nossa vida. Na verdade, olha, o primeiro mandamento com promessa, segundo a palavra de Deus, é: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida. E uma das maneiras mais racionais de nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, os nossos genitores, é nós obedecermos a sua voz, obedecermos a sua direção. Quando nós nos tornamos filhos obedientes, isso quer dizer que nós estamos confiando os nossos dias aos cuidados não de quaisquer pessoas. Nós estamos entregando os nossos dias ao cuidado daquele a quem nós devemos subserviência, porque ele é suficiente, né? O filho, quando entende que os seus pais, eles são suficientes e que eles são capazes de dar uma direção segura para a sua vida, conduzir a sua vida em uma direção segura, aí esses filhos se lançam totalmente aos cuidados dos seus genitores. E aí os seus pais também, eles se veem na obrigação de conduzir a vida dos seus filhos. Este é o princípio espiritual que nós vemos aqui. Quando Deus dá essa ordem para que não se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, a intenção de Deus é cuidar da segurança de Adão e Eva. É guardar Adão e Eva. Na verdade, esse jardim onde Adão e Eva estavam, no jardim do Éden, era um lugar de delícias. E este lugar de delícias, além de ter todas, né, as árvores agradáveis à vistas e boa para alimento, a palavra de Deus fala também que o jardim do Éden era um jardim cercado por Deus. No jardim do Éden tinha a realidade de você estar dentro do jardim e fora do jardim. Então, dentro do jardim, o homem ali permanecendo na presença de Deus,
O Senhor, ele tinha esse compromisso. O Senhor, ele tinha esse compromisso de, pela viração do dia, olha só o que fala o capítulo 3, versículo 8 de Gênesis, ó. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, ou seja, era um hábito de Deus ele andar pela viração do dia e guardando e sondando e verificando o estado do jardim e principalmente como andavam Adão e Eva. Então nós abrimos aqui esse parêntese para falar que Deus ele se preocupa com a vida do homem. E a serpente? Qual que é a intenção da serpente? A intenção da serpente é: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos de ambos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Nós estamos hoje, o interessante é nós lermos a palavra de Deus e tirarmos eh, lições para o nosso momento. Que a palavra de Deus é clara quando nós olhamos todas as coisas que foram escritas, não é verdade? É isso que a palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Fala que todas essas coisas foram escritas, mas é para a nossa advertência. Então a palavra de Deus ela tem esse objetivo. Nós lemos a palavra de Deus. Deus deixou conosco a sua palavra, mas é para nós trazermos isso para o nosso momento. Nós ficarmos apenas com as histórias bíblicas, ficarmos com o livro Bíblia como um livro histórico, nós não tiraremos proveito. A Bíblia, ela não precisa ser apenas um livro, ela pode se tornar a palavra de Deus, mas para ela ser a palavra de Deus, então nós precisamos trazê-la para os nossos dias. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, fala que todas essas coisas foram escritas para a nossa advertência, né? Graças a Deus por isso então. Então nessa manhã o nosso encargo é este. Deus ele tem nos falado a sua palavra, porque ele quer nos manter em um lugar seguro. E a serpente, ela quer distorcer este falar de Deus, né? Para quê? Para nos conduzir. Se em Deus nós temos vida, na direção do diabo, do inimigo de Deus, nós temos a morte. Por isso que o Senhor deixou conosco a sua palavra. E o resultado, aqui a serpente ela está afirmando: não morrereis. E vocês serão conhecedores do bem e do mal. Onde que está o lucro? O que Eva está ganhando agora nessa barganha que ela está fazendo? A Eva agora ela está ponderando entre aquilo que Deus falou e entre aquilo que a serpente falou. Hoje, nos nossos dias, não é diferente. Deus ele tem uma direção segura para os seus filhos. Mas e como nós reagimos hoje diante do falar de Deus? Hoje, nos nossos dias, facilmente, né, nós vivemos uma vida alheia a Deus. Nós não nos importamos com a qualidade dos nossos relacionamentos. Nós não medimos as consequências dos nossos, da nossa maneira livre de viver. Nós somos, é um fato. Nós não nos importamos. Na maioria das vezes, nós vivemos de uma maneira inconsequente. Viver inconsequente é viver alheio à palavra de Deus. Nós vivemos de uma maneira inconsequente, não consideramos, né, na verdade, as responsabilidades, as consequências dos nossos atos. De onde sai esse espírito de nós termos esse desejo agora de
Nós somos livres. Nós somos livres pensadores. Nós somos livres sonhadores. Nós estamos aqui para curtir a nossa vida, curtir o nosso momento. Mas nós podemos fazer isso também na presença de Deus. Podemos fazer isso com segurança. O jardim do Éden, ali, alimentando de todas as árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, não alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era uma vida prazerosa, ela era uma vida segura, ela era uma vida que tinha sustento, ela era uma vida que tinha prazer. Uma vida que tem sustento e uma vida que tem prazer, ela está aqui. O próximo passo é ser uma vida alegre. Por isso que a palavra de Deus deixa claro aqui: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, continuando o nosso texto, que nós estamos aqui com muito encargo de falar desse espírito de desobediência que foi implantado aqui no homem. Nós veremos mais para frente que a partir daqui o ser humano ele vai ser moldado por esse espírito de desobediência. Então, continuando a nossa leitura, Gênesis capítulo 3, versículo 4, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Olha só, vendo a mulher, olha só, vendo a mulher. Se nós olharmos bem a palavra de Deus já tinha deixado claro que Deus tinha colocado o homem no jardim do Éden, né? Olha só, o capítulo 2, versículo 9 fala assim, olha, do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vistas e boa para alimento. Isso aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vistas e boas para alimento. Agora, capítulo 3, versículo 6, olha só. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradáveis aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Ué, ela ainda não tinha visto isto? No capítulo 2, versículo 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vistas e boas para alimento. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Agora, Gênesis capítulo 3, versículo 5. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Só agora que Eva viu que essa árvore que Deus tinha colocado para eles era, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Eva estava aqui atrasada na visão. Deus já tinha falado e advertido que a árvore era, Deus tinha colocado o homem diante de árvores que eram agradáveis à vistas e boas para alimento. Mas Eva, somente agora que Eva viu, e a árvore que Eva viu, que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, essa árvore que agora Eva viu, era exatamente a árvore que Deus proibiu. Olha, eu vou ler de novo para ficar bem, eu quero chocar você com essa leitura. Gênesis capítulo 2, versículo 9 fala assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vistas e boas para alimento. Todas as sortes de árvores agradáveis à vistas e boas para alimento. Dentro dessas árvores que eram agradáveis à vistas e boas para alimento, aqui era todas as árvores, né?
Inclusive, a árvore do conhecimento do bem e do mal, também ela tinha essa aparência de árvore agradável à vista e boas para dar entendimento. A árvore do conhecimento do bem e do mal também ela tinha essa aparência. Qual é a diferença entre a árvore do conhecimento do bem e do mal, que também era agradável à vista e boas para dar entendimento? Qual que era a diferença? A diferença é que esta única árvore, ela estava debaixo de uma ordenança de Deus. Olha, todas são árvores boas, agradáveis à vista e boas para alimento, todas. Mas desta árvore aqui, você não vai comer dela. Porque essa árvore aqui, ela vai te trazer morte, não é verdade? Por que que Deus falou que todas as árvores era agradável à vista e boas para alimento? Porque Deus criou o ser humano inteligente e racional. Deus ele não lida com robôs. A explicação que nós damos aqui, porque Deus também fez a árvore do conhecimento do bem e do mal agradável à vista e boa para alimento, é porque Deus confia na racionalidade da sua criação. O ser humano ele é racional e Deus ele tem argumentos que fazem com que essa árvore do conhecimento do bem e do mal ela seja evitada. Mas agora, o que que aconteceu com Eva? Somente agora que Eva viu, somente agora, né? Agora, depois dessa conversa com a serpente, a única árvore que Eva viu que era boa para se comer, e, né? A única árvore, olha só, capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Olha só, o que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? Que o restante da ordenança de Deus, a serpente, ela conseguiu consumir e ela conseguiu dopar Eva e fez com que Eva não percebesse a ordenança de Deus. Olha só, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Cadê o resto agora? Não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É exatamente para isso que nós estamos aqui com este encargo, de falarmos ao seu coração, meu amigo irmão, minha amiga irmã, querido e querida jovem, uma palavra de advertência. Nós somos seres humanos, nós somos seres inteligentes, e Deus é o único ser nesse universo que tem um desejo de que você se dá bem. Por isso nós queremos rogar a você nesse dia, rogar ao seu coração nesse dia, chamar a sua consciência de aquilo que você ouve, aquilo que você segue, aquilo que orienta a sua vida, aquilo que tem sido o norte para a sua vida, aquilo que tem sido o norte para a sua vida. Qual é a direção que tem levado a sua vida? O que que você, aquilo que você tem recebido como uma orientação segura para a sua vida? Qual que é o final? As propostas que você tem tido, as propostas que você tem tido, os convites que você tem recebido, elas estão dentro desse parâmetro de acabar bem, não é verdade? Os convites que nós temos recebido, o final dele é para nós nos darmos bem. É exatamente para isso que nós estamos aqui, para falar ao seu coração uma palavra de Deus. Depois que a Eva conversa com a serpente conseguiu consumir com a parte essencial do falar de Deus, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E deixou Eva vendo a única árvore que não deveria ser comida, vendo a única, desprezou tudo e comeu a única árvore que não deveria ser comida. E hoje, nos nossos dias, é diferente. Facilmente, se nós
não nos aquietarmos diante de Deus e permitir que esse Deus faça, encha-nos do seu Santo Espírito, para que nós andemos em uma direção segura. Essa história ela vai se repetir. Facilmente nós vamos sair do caminho da vida. Um dia o Senhor advertiu para Moisés: Moisés, escolhe a vida, escolhe a vida. Se você escolher a vida, Moisés, vai viver você e a sua descendência. E quando nós olhamos para os nossos dias, quantas tragédias, quantas destruições, é o mesmo princípio. É a parte da palavra de Deus, do falar atual de Deus, que está sendo consumida do nosso coração, que está sendo cegado dos nossos olhos. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso foi escondido de Eva. E hoje também a estratégia do diabo é esconder isso de nós, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porque no dia que eu tiver certas atitudes no meu casamento, certamente meu casamento será destruído. Porque o dia que eu tiver certas atitudes na sociedade, eu serei privado, eu serei mal visto, eu serei bloqueado. Então, nós precisamos entender que hoje o falar atual de Deus, Deus ele continua com o mesmo falar. E o ser humano hoje, o motivo de nós estarmos falando essa palavra é para que nós tenhamos uma motivação diferente. A nossa oração precisa ser essa: Deus, não permita que seja escondido de mim esse fato, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se nós permitirmos que o Espírito Santo alcance essa vantagem no nosso coração, o nosso casamento estará seguro, a educação dos nossos filhos estará segura, a nossa introdução na sociedade estará segura, a maneira como nós desenvolvemos os nossos trabalhos, as nossas atividades profissionais estará segura. Quando nós atentarmos, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, o resultado disso, de o Espírito Santo colocar essa palavra no nosso coração, é aqui diz a palavra: nós vamos estar bem e vamos estar sendo de longa vida sobre a terra. Para nossa meditação nesse dia, para nós pensarmos nesse dia, de que não pode ser levado embora a palavra de Deus na sua totalidade. A totalidade é: não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, para que essa palavra seja completa na nossa vida, vamos, Romanos capítulo 12, versículo 21, fala assim: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o teu bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o teu bem. Essa é a advertência que Deus tem para nós hoje. Deus, fala ao nosso coração e nós queremos aqui rogar a ação do Teu Santo Espírito, que nós absorvamos todo o seu falar de Deus, inclusive no dia em que dela comer, certamente morrerás, para que nós possamos fazermos boas escolhas. Nós somos seres humanos, nós somos seres racionais e ainda nós contamos com o favor de nós termos o Espírito Santo habitando o nosso coração, e a palavra de Deus fala que ele está nos guiando a toda a verdade. E toda a verdade é o falar de Deus que traz, que tem ali toda a sua intenção, que é de nos levar para um lugar seguro e um lugar onde a nossa vida também ela vai ser guardada. Que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração, e deixo para você um forte abraço fraterno em Cristo.